Belo Jardim, terra de músicos. De gigantescas indústrias e empresas multinacionais. Da festa das marocas. Do emergente desenvolvimento. A cidade fica no agreste de Pernambuco, a 184 quilômetros da capital, Recife, e é um dos mais populosos municípios da região, com 76 mil habitantes, segundo os últimos dados do IBGE, que também apontam que é daqui o título de maior potência econômica da microrregião do Vale do Ipojuca. E quem diria que tudo isso começou com a Fazenda Lagoa do Capim, que naquela época era território de Brejo da Madre de Deus. A fazenda prosperou com a instalação de feiras livres e a construção de uma capelinha, que eram celebradas missas com o vigário que vinha de Brejo. Só em 1873 é que uma igreja foi erguida em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Aqui, ela viu o missionário capuchinho Frei Cassiano de Comáquio, em 1881, rebatizar o lugar, chamando-o a partir de então de Belo Jardim. Ele foi elevado à cidade em 11 de setembro de 1928. O primeiro prefeito foi o coronel Antônio Marinho. A partir que a fazenda foi crescendo, foi criado tipo como se fosse um povoadozinho que o próprio paróquio de Brejo da Madre de Deus, ao qual pertencia na época, fazia suas pequenas orações, um grupozinho de orações. Algum tempo depois, lá em 1873, criou-se a primeira capelinha, que já era um formato mais de igreja, já um pouquinho maior, lá no bairro Bom Conselho. E, posteriormente, veio a primeira igreja matriz. Como ela é hoje denominada matriz, muita gente pensa que é a primeira, mas a primeira é a do Bom Conselho. Posteriormente, como o desenvolvimento de igreja, de muita gente vindo, a cidade foi denominada Belo Jardim pelo Frei Cassiano Comáquio. Esses trilhos marcam uma passagem importante na história de Belo Jardim. A cidade se beneficiou da localização estratégica que possibilitou a chegada da malha ferroviária federal. O progresso chegou na cidade e logo grandes empresas se instalaram por aqui. A linha férrea foi um passo fundamental para que Belo Jardim fosse se desenvolver. Por quê? Porque ficava em um ponto-chave em que as cidades ficavam perto uma das outras e Belo Jardim era o centro. Quem viveu aqui naquela época não esquece o quanto era emocionante ver a chegada do trem. Eu sinto muita saudade, sabe de quê? Quando a gente morava aqui, nós tínhamos o trem passando aqui, o trem passando, era aquela maior alegria quando o trem passava, que hoje em dia não existe mais. Todos os dias ele subia para o sertão de manhã e voltava à tarde. O Maria Fumaça, eu lembro, primeiro foi Maria Fumaça, depois passou a passar aquele trem a diesel. O senhor chegou a fazer uma viagem no trem, nunca realizou? Cheguei a fazer várias vezes para Sertânia, até Sertânia, mas meu pai. Era boa a viagem? Era bom demais, a gente se divertia. No quesito economia, em 1957 nasceu a Bateria Moura, fundada pelo químico industrial Edson Mororó Moura e pela esposa e colega de profissão Conceição Viana Moura. A partir daí, a máquina do desenvolvimento na cidade não parou de girar e a Moura tornou-se a maior empresa no segmento de acumuladores elétricos da América Latina. Outro grande acontecimento que marcou para sempre a história de Belo Jardim foi a criação da Filarmônica de São Sebastião. Fundada em 1887, quando aqui ainda era Lagoa do Capim, era uma sociedade musical que deu vida à Filarmônica Recreativa, que, em 1910, se perpetuou como Filarmônica de São Sebastião, tornando-se referência na música no país. O primeiro maestro foi João Valério e ela era uma das mais famosas bandas da época. Tornou-se uma conceituada escola musical, responsável por preparar milhares de músicos para as bandas militares entre os anos de 1899 e 1998. Belo Jardim é a terra dos músicos de fato e de direito. O agrupamento musical mais importante que nós temos no universo da música são as orquestras sinfônicas. O segundo agrupamento musical mais importante que existe no mundo
são as bandas de músicas tradicionais. E justamente Belo Jardim se notabilizou, se notabiliza por esse segmento da música. E foram dessas duas bandas que saíram músicos especificamente de sopro e percussão para todas as bandas, praticamente para todas as bandas militares, Polícia Militar, Marinha, Aeronáutica e Exército. Em 1935 surgiu mais uma grandiosa e importante filarmônica, a Sociedade de Cultura Musical, tendo à frente o maestro Ulisses de Souza Lima, que dedicou a vida inteira ao ensino musical. A banda, claro, tornou-se uma renomada escola de música. Mas o que se conta por aqui é que as bandas eram rivais e que um dia a disputa parou a cidade. Eu lembro de uma vez, teve uma disputa da Filarmônica com a Cultura. Elas eram rivais. Era uma rival. Aí começaram a tocar a música da noite, foram até amanhecer o dia e começou durante o dia aquela... Quem era que saía, ninguém queria sair. Foram até, não sei, a alta hora do dia. E as duas escolas eram rivais, então era quase que rivalidade de time de futebol, digamos assim. Teve uma ocasião ao qual ficaram mais de 15 horas tocando consecutivamente para decidir quem era melhor. E como nenhuma das duas queria entregar os panos, teve que contar com a participação do juiz, do delegado e do prefeito na época para acalmar os públicos. E esse potencial musical revela o quanto o povo belo-jardinense é animado. O que dizer das grandes festas que surgiram e viraram tradição? Tem o Boi de Bill, da década de 60, e pelas ruas ainda desfilavam outras troças, até que resolveram colocar mais uma boa farra no calendário e criaram a Festa das Marocas. O ano era 1970, quando Zélia, Maria José e Conceição tornaram-se figurinhas famosas. E foi aqui na antiga Rua João Pessoa, que hoje é a Calçadão, que tudo começou. Luciano correu muito atrás dessa Festa das Marocas, né? Pois é, eu tinha por volta de 10 anos de idade quando comecei a frequentar, né? Tudo iniciou aqui no ano de 1970, nesse mesmo lugar que a gente está aqui, quando 3 amigas acompanhavam, existia a novela Redenção, né, na antiga extinta TV Excelsior. E aí se pareciam muito com os personagens da novela. Então daí resolveram, né, fazer, pela novela ter o nome Redenção, fazer o forró de redenção. E daí surgiu e está até hoje o que é essa grandiosidade de festa. Tem a tradição de roda de ciranda, coco de roda, apresentação de quadrilha. Atrai muita gente, não só da cidade, como das cidades circunvizinhas. E eu digo a você, sem dúvida, hoje, em termos de cultura, temos uma das maiores festas do Brasil. Em 2009, a Festa das Marocas tornou-se patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco, que é um título dado pela Assembleia Legislativa quando a festa passa dos limites regionais. As histórias vão se costurando, tomando força e reforçando a importância cultural de Belo Jardim para Pernambuco. Todos os olhares estão voltados para essa grande e pacata cidade de uma potência que impressiona e que, pelo que se vê, ainda tem muitas outras belas páginas para acrescentar na fascinante história que seguirá sendo escrita pelas futuras gerações.